Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé e atentos à palavra de Deus, nesse dia 30 de janeiro de 2021, ou 2024, nessa terça-feira em que o evangelho que nos é apresentado é tirado de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou em sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar nas roupas dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estava chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses 2 relatos do dia de ontem e do dia de hoje são relatos um pouco mais compridos e longos, carregados de tinta, de caneta, de Marcos, que vai mostrando as atividades de cura de Jesus. Ontem, num território pagão, de um homem possuído por um demônio, e esses demônios é legião. A legião é o destacamento militar de Roma, recebia o mesmo nome. Esses espíritos sabem quem é Jesus, reconhecem quem é Jesus e pedem para que Jesus os envie aos porcos, e ali eles se afogam. Lembrando que morrer asfixiado significa matar o espírito, né? Você matou a vida dentro de você, você não entregou o espírito. Para um judeu, para morrer, você tem que entregar o espírito, né? Morrer afogado é matar o espírito dentro de você. Então, o que nós temos agora? Nós temos o Jairo, é um homem da sinagoga, um homem religioso, vai ao encontro. Jesus volta agora para o território judaico, não mais terra pagã de ontem, genazeno, mas agora no território judaico do povo de Deus.
E ali esse chefe da sinagoga pede pela sua filha. Minha filha está nas últimas, venha curá-la. Jesus se põe a caminhar. Marcos resolveu, no decorrer do caminho, colocar um outro episódio. Nós estamos falando de uma criança de 12 anos que está morrendo e uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. 12 anos, gastou tudo que tinha com o médico e cada vez piorava mais. E na fé dela basta encostar na veste, porque encostar na veste do outro significa você encostar na própria pessoa. Encostar na própria pessoa é permitir encostar em Deus, ou permitir que Deus encoste em você. E é claro, o toque de Deus sempre altera a nossa vida, altera a nossa história, altera o nosso caminhar. Então nós temos agora no intervalo esse período. Essa mulher no meio de uma multidão, viu? Essa mulher aí pensa, se eu ao menos tocar na veste dele, tem 12 anos que eu estou sofrendo com isso, eu poderei ser curada. E ela toca. E Jesus percebe porque sai uma força dele e essa força cura essa mulher. Tocar em Jesus com fé significa se alimentar da força dele. Tocar em Jesus crendo, na certeza de que algo acontecerá, porque eu creio nele, acredito nele, encontro nele uma esperança, faz com que a gente tire uma força dele e essa força nos cure. Jesus, no meio de uma multidão toda apertada, ninguém ali está com fé encostando nele. Mas essa mulher teve o toque da fé. Essa mulher teve o toque da esperança. O toque da certeza de que ele pode me curar, porque são 12 anos padecendo com isso. 12 anos, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, e são sempre números simbólicos, dizendo a totalidade divina e terrestre, né? Norte, sul, leste, oeste, vezes a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? 4 vezes 3, ou 3 vezes 4 dá 12, né? A união dessas duas realidades, a totalidade divina e a totalidade terrestre. Ali, essa mulher com 12 anos de sofrimento, a criança com 12 anos morrendo. Então nós temos duas mulheres ligadas ao número 12 e ali todas as duas querendo ser tocada por Jesus para sobreviver. Uma delas vai ao encontro e ela que toca em Jesus. A criança não, é Jesus que toca, segura na mão dela e levanta. Da mesma forma que Jesus fez com a sogra de Pedro. Então o toque de Jesus, movido pela fé, e aí depois dessa cura dessa mulher, Jesus diz, vai, a tua fé te curou, você está livre dessa doença, fique em paz. E essa mulher com medo, mas ela volta curada. Ao chegar onde a menina está, a notícia é que ela tinha morrido, todo mundo se desespera, Jesus, não, tenha fé, acredite. A mulher tocou em Jesus pela fé que ela tinha e essa fé trouxe a força necessária para que ela fosse curada. Agora Jesus pede do Pai, esse homem, chefe da sinagoga, que tenha fé. Não desista, tenha fé, acredite. Ao chegar, o desespero de um velório, a criança morreu, tinha 12 anos. Jesus, não, ela está dormindo, todo mundo caçoa. E aí Jesus já tinha proibido de muitos ir, vai só Pedro, Tiago e João, juntamente com o pai. E agora, diante da incredulidade da multidão, que Jesus falou, ela só está dormindo, Jesus pede que todo mundo saia e fica os 3 discípulos, o pai e a mãe, ele e a criança. 7 pessoas no quarto. 7 pessoas no quarto. Na transfiguração havia 7 pessoas também. 3 discípulos, Elias, Moisés, Jesus e a voz de Deus. E agora da mesma forma, 7 pessoas no quarto e ali Jesus, Talita cum, levanta menina. E essa menina se levanta. Essa menina se levanta e a orientação de Jesus, não conte nada a ninguém, mas alimente essa menina. Quem está presente é porque tem fé também. Os 3 discípulos são os mais próximos de Jesus, acredita. Um pai e uma mãe que Jesus pede, tenha fé, acredite. E agora essa menina que volta a viver com 12 anos. Então que Deus nos cure, que a gente possa tocar em Deus, o que Deus possa tocar em nós, para que a gente continue sendo curados e continuemos tendo vida. Um abraço e até mais.